Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe dos céus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, nem pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é teu filho, eu também o sou. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, vou te consagrar, a minha inocência guarda sem cessar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, em tua proteção, ó, guarda meus pais e a todos meus irmãos. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Joana Dark, estou hoje na condução dos trabalhos. E essa reunião pública de hoje, na condução estou eu. A leitura do Evangelho hoje está a nossa amiga e companheira Dona Rose, todo mundo a conhece, nossa trabalhadora da casa. Ela vai estar lendo o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro.
Para a prece inicial, a nossa companheira, nossa amiga Rosa, nosso palestrante está ali, é o Emerson Vaz. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui conosco. Obrigado, é uma alegria estar aqui. Que bom, uma alegria para nós. Ele vai estar falando conosco hoje sobre o tema Deixai vir a minhas criancinhas. Esse tema é maravilhoso, né, meu irmão? E para o passe, a fluidificação das águas e a prece final, nosso companheiro Volney. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais, a estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Graças a Deus, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez. Eu vou ler um trecho do capítulo, Capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. O item 1, deixar vir a mim as crianças. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então trouxeram crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repeliam com palavras rudes os que apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: deixar vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo as mãos sobre elas. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho, e por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo de humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando de que o espírito da criança pode ser muito antigo, e que traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se despojou em suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz e luz a todos. Vamos fechar os nossos olhos e sintamos Jesus em nossos corações, juntamente com seu amor que nos sustenta e traz tanta paz. Que o tratamento dessa noite seja cheio de curas divinas, que o Mestre Jesus envolva cada um com sua bondade e renove nossas forças e os nossos sentimentos. Que as energias do bem vá de encontro onde estivermos. Pedimos, Senhor, pelo nosso palestrante da noite, que ele receba de Ti toda a sustentação, Senhor, e que seus ensinamentos, que suas palavras toquem os corações de todos e que possamos, Senhor, praticar o que aprendemos com ele. Que nesse momento o Senhor abençoe e ampare a todos, que possamos juntos sentir paz e muita gratidão em nossos corações. Que o Senhor fique conosco nessa noite e todas as noites, todos os dias, Senhor, de nossas vidas, e que assim seja.
Agora eu passo a palavra para você, Emerson. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. A todos os que estão nos ouvindo agora, muita luz e muita paz a todos. Que os irmãos me permitem ainda um instante, vamos sintonizar com Jesus. Mestre Santíssimo, que a divina graça derramada sobre nós alcance cada um dos que estão presentes e também a todas as nossas companhias espirituais. E que nós saibamos nos fazer maximamente receptivos, com um terreno fértil e de acolhida para o vosso evangelho, na mente e no coração, e que assim seja. Mística das Beatitudes, autorretrato da alma de Jesus. Meus irmãos, quando Jesus derramou o Sermão da Montanha nas colinas de Curum-Atim, ao sudoeste do lago da Galileia, ele nos proporcionou uma experiência de samadhi, ou êxtase crístico. É como se Jesus estivesse tão envolvido com Deus e estivesse vivendo uma experiência tão intensa com ele, que ele não pudesse mais reter tanta felicidade, tanta alegria, tanta bem-aventurança. E ele quisesse compartilhar isso conosco. O Evangelho frisa que ele passou a noite anterior toda com Deus. E os mentores foram sugerindo às pessoas, dirija-se para aquele lugar, vai acontecer algo de extraordinário. E realmente, meus irmãos, foi o momento em que nosso planeta mais viu luz. O Sermão da Montanha é um vero documento de excelsa espiritualidade. Não são palavras ego-pensadas, são experiências Cristo vividas. Então não é só um homem inteligente que organiza as palavras e produz frases de efeito. Não é um filósofo excêntrico que sabe envolver as pessoas e, num jogo de palavras, envolvê-las de tal maneira que elas ficam fascinadas pelas suas teorias. Não é produto apenas da inteligência, que é apanágio do corpo mental. É uma experiência de amor que Jesus teve com Deus e que compartilhou conosco. Aliás, meus irmãos, evangelho, que vem do grego boa nova, boa notícia, é a mais intensa, real e verdadeira experiência que o homem já teve com Deus. E Jesus quis compartilhar essa experiência conosco. E ele chamou essa experiência de evangelho. Regozijai-vos, é-vos anunciado o reino de Deus. Porque pela primeira vez vai ser anunciado desse jeito. Antes, as pessoas cristificadas, enviadas por Deus, pela vontade santíssima de Jesus, também deram seu testemunho, mas nunca com tanta beleza, tanta pureza e com tanta perfeição espirituais, das quais Jesus era portador. Então Jesus começa o Sermão da Montanha derramando 8 bem-aventuranças ou beatitudes. Nós vamos hoje avaliar a 6ª, rapidamente descambando na pureza das crianças, conforme o exemplo que foi lido da vida santíssima de Jesus. A palavra vida para nós é algo que nós reconhecemos expressa nos corpos biológicos. Então, se o corpo se movimenta de tal maneira, nos reinos hominal, animal e também vegetal, não vamos falar do mineral, mas até aí nós reconhecemos, está vivo ou está morto. Nós vamos dizer que a vida é o funcionamento desses organismos. Quando a rigor a vida é o que anima esses organismos, não são os organismos. Se nós dissermos que a mente é o cérebro, eu estou dizendo que o invólucro é o próprio pescador, é o próprio mergulhador, é o próprio trabalhador. Quando a rigor é apenas o invólucro. O cérebro pode ser um mecanismo saudável de expressão da mente, nunca pode produzir a mente. Eu estou querendo dizer para os senhores que vida é Deus, não é de Deus. E quando nós compreendemos isso, não vamos mais a dizer absurdos como a vida é minha, faço dela o que eu quiser. A vida é Deus em mim, e eu vivo o que eu chamo de vida, porque Deus quis viver a vida dele em mim. O homem só é o que ele é, porque Deus quis que ele fosse. O homem não tem como ser algo estranho a Deus. Jesus tinha tanta compreensão dessa natureza, da natureza divina, do seu ser Deus Filho, com a sua causa, o seu Senhor, que é Deus Pai, que em certa circunstância compartilhou essa verdade conosco, das alturas incomensuráveis do seu cristicismo puríssimo, nos seguintes termos: eu e o Pai somos um. O mestre sabia, eu não posso ser estranho a Deus, ele é minha causa, ele é meu criador, ele é meu pai, é minha quinta essência, a alma da minha alma, é meu tudo. Então ele também é a minha vida. Essa vida em nós tem plano, que nós chamamos no espiritismo de evolução, e a evolução nos faz compreendermos cada vez mais o que é Deus. Desde o começo que o espiritismo diz, espírito simples e ignorante, que nós temos buscado conhecimento da lei, que é o amor, e experiência de relação para suplantar essa condição subjetiva. Nós estamos dizendo que são bem-aventurados. Na linguagem de Jesus, bem-aventurado é feliz, ok? Lembrem-se,
Jesus não está dizendo bem-aventurado, ele não está dizendo deu sorte, tirou sorte grande, bem-aventurado, você vai ter recompensas. Nada que vocês puderem pensar nesse sentido é real. Jesus, quando diz bem-aventurado, ele está dizendo feliz, justificado, posicionado na estrada reta, iluminado pelo amor de Deus. É aquele que o próprio mestre formatou na parábola dos talentos, quando Deus aprovou a sua conduta de multiplicação desses talentos. Passa para cá, entra no gozo do seu Senhor. Para Jesus, quando nós entramos no gozo de Deus, quando nós realizamos a vontade de Deus, nós somos bem-aventurados. A maioria nesse planeta, meus irmãos, briga com Deus. Que absurdo maior, que ignorância maior do que brigar com Deus. O nosso tudo, o nosso todo. Inclusive, citamos a referência bíblica para todos os senhores pensarem. O que se diz lá sobre a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como é que eu vou brigar com o que é bom, perfeito e agradável? O que está faltando? Se eu brigo com essa vontade, é porque eu não a conheço. E é assim com o próprio Jesus Santíssimo. Não ama Jesus quem não conhece. Conhecer Jesus é amar Jesus. Por que nós o amamos tanto? Porque ele é o mais amável. É o que mais quis compartilhar amor conosco. Nem vou dizer que ele merece o nosso amor, porque merecer é um verbo pobre demais. É um verdadeiro momento de alegria indizível participar com Jesus, porque é participar com Deus e estar justificado na vontade boa, perfeita e agradável do Pai. Ele começa na primeira beatitude dizendo, bem-aventurados, ou seja, felizes são os pobres pelo Espírito, os desapegados, porque deles é o reino dos céus. Rapidamente então, porque a primeira prepara a sexta. Se eu me desapego dos bens materiais, se eu não tenho mais ilusão com relação à valoração que eles representam, porque objeto exterior não é valor, é valoração. Prova disso é que o ladrão penetra e rouba, a traça corrói e o tempo desintegra, não é assim? Se fosse valor, nenhuma dessas taras o alcançariam. E tem que ser desse jeito. Se ele diz que quando você olha para isso e não dá mais caráter de eternidade para o que é ilusório e transitório, você é bem-aventurado e o reino dos céus é para você. Rapidamente. O que fez o jovem rico? Apostou todas as suas expectativas de felicidade no acúmulo de bens materiais. Mas detalhe, sem tirar de ninguém. Ele não era Zaqueu, que metia a mão $100 na alfândega de Jericó. Ele era honesto. Hora nenhuma Jesus diz, como é que você quer entrar no reino do céu? Você é ladrão? Não disse isso para ele. Ele disse outras coisas. Ele foi justificado pedir a Jesus o endereço, a rota da felicidade. Mas o que o jovem rico tinha feito? Ele tinha se apegado a esses bens. E Jesus vai dizer, o reino dos céus não é para os apegados, porque pobre pelo espírito é desapegado. É isso que quer dizer. Não tem nenhuma outra questão com relação a atos externos. E a atitude interna define todos os atos externos. Então o jovem rico apegado se aproximou de Jesus dizendo, como é que eu posso ser tão infeliz se eu deveria estar justificado? Cumpro os mandamentos, faço o depósito no gasofilácio, faço a oferta, cumpro os ritos. Desde pequeno eu faço tudo isso. E Jesus vai dizer para ele, ok, você faz essas coisas. Para fazer coisas, a recompensa é gozo material. Mas você quer ser feliz? Ser feliz não é fazer coisas. Ser feliz é ser alguém. E Jesus disse para ele, se quiser ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens, desapegue-se. Para o jovem, esse era o exercício didático que Jesus propôs. E dê tudo aos pobres. E volta e me segue, e terás um tesouro nos céus. Se ele é desapegado de todo e qualquer bem material, na linguagem de Jesus, pode segui-lo, porque deles é o reino dos céus. Mas quando nós chegamos na sexta beatitude, bem-aventurados os puros de coração, nós temos algo a mais. Ele vai dizer que esses aí, já desapegados, verão a Deus. Nós sabemos que a tradição aponta para o profeta Moisés, na primeira revelação, profeta realmente seríssimo, como sendo o único profeta, isso é a tradição, ok, meus irmãos? Estou citando para contextualizar. O único profeta que viu Deus face a face e que viveu na Terra 3 ciclos de 40 anos. Nada disso coincidência, que totalizam 120, sendo que ele próprio não entrou nessa Terra Prometida. A tradição diz que ele desencarnou, voltou lá para o céu, olhando de longe a Terra Prometida. Ele próprio não entrou. Quando nós olhamos para Moisés, nós olhamos a preparação de um ambiente que não poderia prescindir dos recursos didáticos lançados na época, de forma que a vinda de Jesus fosse possível. Moisés ia começar a preparar o povo para entender que a vida espiritual era mais importante do que o sucesso material. Que os mandamentos eram formatações da lei para organizar e também regulamentar a moralidade de um povo grosseiro.
porque sem eles darem os mínimos passos mais adiante, não poderiam receber o que estava em endereço mais adiante, que era a vinda de Jesus Santíssimo. Moisés não tinha idoneidade para ensinar desapego aos bens materiais. Ele ia apenas ensinar uma maneira menos dolorosa ou agressiva de se administrá-los. Tudo era baseado em recompensa. O quinto mandamento, honrar pai e mãe. É esse, honrar pai e mãe. E provavelmente os hebreus chegaram para Moisés e perguntam, olha, não matar, eu entendo, não levantar falso testemunho, eu entendo, mas honrar pai e mãe, para quê? O que eu ganho com isso? Aí Moisés complementou, para viver bem muito tempo na terra. Jesus vem dizer que se você é desapegado, já pode entrar no reino dos céus, se como parte fundamental ou basilar de um novo momento mais intenso de experiência com Deus, que é a pureza de coração. Quando nós olhamos para as coisas materiais e dizemos isso aqui é valor, nós estamos nos afastando da realidade que é Deus, a causa dos objetos. A Bíblia também diz que Deus é Senhor do ouro e da prata. Como é que eu vou dizer que eu valorizo em primeiro lugar o ouro e a prata e me esquecer ao mesmo tempo da causa deles, que é Deus? Eu tenho que voltar primeiro para Deus e dizer, meu Deus, a minha experiência é convosco. E eu sei que isso muda a minha frequência, quando eu passo a experimentar a sua harmonia. E a partir de então eu tenho certeza de que tudo mais me será acrescentado. Quando nós agimos como jovem rico e dizemos, a coisa mais importante da minha vida é passar em concurso para ocupar cargo de relevância. A coisa mais importante da minha vida é comprar um carro importado para dirigir com pompa e circunstância. Quando eu digo que a coisa mais importante da vida é um relacionamento que eu almejo para casar, para viver uma certa felicidade, estou dizendo para Deus que isso vem em primeiro lugar. E isso causa impureza na nossa visão espiritual. Eu posso me desapegar de bens materiais e continuar apegado a bens afetivos emocionais. E quando eu permaneço apegado, eu permaneço impuro. Como é que eu posso entrar no reino dos céus e não ver a Deus? Porque entrar no reino dos céus é vislumbrar aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram e ainda não entrou em coração humano por causa dessa impureza que o impede de se manifestar puro. Porque isso está reservado àqueles que amam ao Pai. Como é que eu posso amar a Deus dizendo bens materiais primeiro? Como é que eu posso buscar o que o mundo pode me dar primeiro e Deus depois e dizer que isso para mim é pureza espiritual? A minha pureza espiritual está associada à minha confiança incondicional a Deus, sabendo que Ele é causa de tudo, Ele é Senhor do ouro e da prata, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que é sabedoria eu me entregar completamente para Ele, pela minha própria vontade, olhar para o Evangelho de Jesus e dizer, isso aqui não é só mais tema para estudo, isso aqui é norma para a minha vida, eu pego esse Evangelho, coloco no meu coração e digo, a partir de agora é assim que eu vou viver. Esse Evangelho vai permear todos os meus sentimentos, na minha mente todos os meus pensamentos, na minha conduta todos os meus gestos, todas as minhas reações, todos os meus atos, porque eu vivo esse Evangelho, Deus primeiro, e Jesus vai dizer, isso é que é felicidade. Buscar primeiro o reino de Deus é atitude interna, é quintessência, é qualidade. E imediatamente experimentar uma frequência diferente, a sua harmonia. Às vezes, de maneira muito pobre, traduzido como a sua justiça. E tudo mais, matéria, vos será acrescentado. Quando nós confiamos em Deus, eu estou dizendo, estou despoluindo todos os meus corpos agregados, principalmente o corpo emocional ou afetivo. Porque se eu já estou desapegado, o corpo mental eu já estou despoluindo. Mas não basta purificar a mente, enquanto os sentimentos estão impuros. Não pensemos, meus irmãos, como o vulgo ainda pensa. Para o vulgo, a pureza dos sentimentos tem a ver com conduta sexual. Quando a conduta sexual é realmente importante, mas é apenas um apanágio dessa problemática complexa de todo o corpo emocional e afetivo. Não basta eu ter uma conduta, às vezes, até casta, quando é o caso, quando é esse tipo de karma. Quando eu, a rigor, estou procurando me afastar de qualquer comportamento sexual, porque eu julgo impuro, eu preciso me desapegar de todo e qualquer vínculo afetivo. E aqui nós temos algo que precisa ficar muito, muito claro para todos os irmãos que nos assistem. Meus irmãos, observem isso, não se esqueçam nunca mais. Desapegar-se não é amar menos. Ok? Nunca mais se esqueçam disso. Se eu me desapego de determinada pessoa, não estou dizendo, agora vou desprezá-la, vou ser indiferente, não vou dar a menor importância para ela. O que ela falar ou deixar de falar, se ela mesma um dia me procurar, não vou dar a menor importância. Não é nada disso. Quando eu me desapego, eu estou dizendo, eu não quero colocar
golpeias no objeto, na figura, na pessoa que eu amo. Eu não quero colocar bolas de chumbo nos seus pés, nem nos dela da pessoa e nem nos meus. Eu quero viver livre, leve e solto para enxergar direito. Portanto, quando eu me apego, a visão fica obscurecida, a visão fica poluída, fica comprometida. Mas quando eu me desapego, vem uma pureza no olhar. E Jesus diz, você vai ver a Deus. Vocês estão percebendo que geralmente nós olhamos para o corpo mental como seja o controle dos pensamentos, quando na realidade é a purificação, o desapego das ilusões? E que quando nós olhamos para o corpo emocional ou corpo afetivo, nós estamos olhando somente para relacionamentos ou condutas sexuais, quando a rigor é um desapego total de sentimentos, de pessoas, de circunstâncias, de possibilidades. Porque eu confio em Deus. Eu sei que Ele é a minha causa, eu sei que Ele é meu Pai, eu sei que Ele é meu tudo, a alma da minha alma. Lembram-se do Salmo 23? Recentemente eu achei tão interessante, um irmão que estuda hebraico, e a rigor é judeu lá de Israel, ofereceu para nós a tradução fiel do Salmo 23. Eu já tinha compartilhado isso aqui com os senhores, porque eu conversei com Haroldo Dutra Dias, e ele me deu a tradução. Eu perguntei, Haroldo, o que está escrito lá no começo do Salmo 23? Eu gostaria que o senhor me desse a letra exata, e não interpretasse para mim. Ele perguntou, Emerson, a letra crua? Eu falei, exatamente. Eu falei, Haroldo, o senhor sabe o que está escrito lá? Emerson, eu sei, está em hebraico. O que nós ouvimos nas nossas Bíblias? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é assim? E esse não é o texto original. O texto original claramente diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, não faltará. Outra tradução possível ao pé da letra, o Senhor é meu pastor, não faltarei. É Deus dizendo, não faltarei eu, seu pai, para você, meu filho. E se o Senhor é meu pastor, e não faltará, é nele que eu tenho que confiar. Jesus vai dizer, buscar Deus primeiro. Vocês percebem que quem nos ensinou estas coisas foi justamente o espírito mais feliz, mais rico, mais poderoso, mais realizado e mais sábio que Deus mandou para nós? Vocês compreendem que Jesus não é um qualquer dando instrução, mas é aquele que vive intensamente o que nós chamamos de felicidade. Quando Jesus fala em riqueza, ele sabe o que ele está falando, mas ele sabe com a pura pureza da lei e a perfeição espirituais nos seus olhos, na sua boca, no seu coração. Jesus tudo sabe, não há nada que ele não saiba. Abre aspas. Está chegando a hora, e já vem breve, em que sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Digo-vos isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, fecha aspas. Esse mestre que venceu o mundo, todas as tentações, todo vilipêndio, todo desrespeito, é quem vem dizer para nós, eu tenho todo o conhecimento, porque a mim me foi dado todo o poder no céu e na terra, e eu estou dizendo para vocês qual é a verdade de Deus. Não tem sentido vocês priorizarem essas coisas na terra em detrimento da experiência com Deus. As crianças são aquelas que oferecem para nós o melhor exemplo do que seja essa pureza de coração, por causa da formatação da encarnação no processo evolutivo. Como espíritas, nós compreendemos essa linguagem com muita facilidade e muita clareza. Os que não são espíritas, ou seja, os que não buscam conhecimento espírita, podem interpretar conforme o alcance do entendimento deles. E é óbvio que nós os amamos e os respeitamos incondicionalmente, mas os espíritas estão em vantagem. Porque nós estamos recebendo conhecimento profundo e libertador. Nós sabemos que na reencarnação, pela própria tecnologia, é lançado um véu sobre o passado espiritual, para que nós suportemos o peso das nossas próprias iniquidades. É a sabedoria de Deus, é a sua misericórdia que nos envolve. Imagina se eu ia dar conta de conviver com um irmão, sabendo que na outra encarnação ele me tomou tudo na empresa, me defraudou os bens e me deixou na miséria. Imagina se eu conseguiria conviver com alguém na casa de oração, identificando alguém que lá atrás vilipendiou a minha família. Se ensinou para minha esposa caiu em tentação, como aquela mulher que quase morreu e foi atirada na frente de Jesus para que ele decretasse que ela fosse apedrejada ou não, sabendo que agora ela convive comigo e eu tenho uma nova oportunidade com ela. Imagine se eu soubesse que quem me desrespeitou está do meu lado. Eu não teria como conviver. Na encarnação é lançado um véu sobre o passado espiritual. É a própria misericórdia de Deus que faz isso. E o que acontece com as crianças, então? Elas são um resumo da retomada de todo o processo evolutivo. Ela não acessou os ditames do ego personal. Nós sabemos que é um espírito antigo que está se reencarnando no reino hominal, mas ela não sabe porque ela não se lembra. E o que ela faz, então, quando ela começa os primeiros passos e os primeiros ensaios? Ela começa a brincar,
Isso lembra os querubins na infinita hierarquia dos espíritos puríssimos que se entregaram completamente à vontade de Deus. Tanto é que o símbolo dos querubins são crianças aladas, ou seja, voando para lá e para cá, tocando harpas, sem nenhuma roupa, porque elas não têm nenhum tipo de impureza no olhar ou na conduta, é absoluta e total. Absoluta talvez não seja o melhor termo, né, meus irmãos, mas é inimaginável pureza, completamente confiantes em Deus. E as crianças voltam, retomam a pureza originária e vão procurar apenas brincar e bailar nas sendas do progresso. Se alguém vem, algum menininho, e faz alguma coisa, e um acaba machucando o outro, ou pisando no pezinho, ou rasgando o livro, o que ele faz? Naquele momento ele fica triste, depois ele perdoa e já está brincando tudo de novo. Tudo que ela vê com simplicidade, não tem complicação. Acontece que Jesus ia caminhando e ele se cansava muito, como é normal, subindo precipitações íngremes e às vezes pedregosas e difíceis, debaixo do calor do meio-dia, como aconteceu quando ele se dirigiu para o poço de Jacó para conversar com a mulher samaritana, naquele diálogo sublime que todos nós conhecemos, em que o Mestre Santíssimo disse pela primeira vez para alguém fora do seu círculo de ação com os apóstolos que ele era o Messias enviado por Deus. Esse Mestre Santíssimo, que tem todo o conhecimento de todo o processo evolutivo, olhou para a criança e percebeu, não importa se eu estou cansado, não importa se os apóstolos estão fazendo o papel deles, porque tem hora que Jesus tem que descansar, tem que dormir, tem que comer e beber, que são os impositivos da encarnação que Jesus respeitava. Os apóstolos estavam sendo um pouco rudes com as mães. Gente, tem dó. Não vai trazer menino para cá agora não. Jesus andou muito, ele está com dificuldade, é preciso descansar, leva esses meninos para lá. Aí Jesus percebeu, isso não está correto. Eu vou dar um exemplo para eles agora entenderem que o meu trabalho santíssimo tem a ver com esse resumo. Por isso que ele diz, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Como é que ele pode olhar para um espírito que está retomando o progresso em pequena idade, cheio de pecados pretéritos ou dificuldades, e dizer, o reino dos céus é para ele? O reino dos céus é para ele quando ele resolver os seus pecados, mudar de atitude espiritual, buscar primeiro o reino de Deus e a sua harmonia, quando somente então tudo mais lhe será acrescentado. E o que ele fez? Cansado, ele trouxe as crianças, vieram as mães, ele colocou essas crianças no colo e as abençoou. Que coisa maravilhosa na vida dessas crianças, naquele momento, serem abençoadas por Jesus. Elas nunca mais foram as mesmas, meus irmãos. Aquilo ali mudou a rota evolutiva de todas elas, porque ninguém vem para o círculo de ação de Jesus Cristo se o Pai não o enviar. E aquele que o Pai enviar para a companhia de Jesus, em hipótese alguma, ele lançará fora, porque ele disse, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Observem, Jesus é do céu, ele desceu do céu, porque nós não temos nenhuma condição de subir para esse céu ainda. Mas ele é que veio e abençoou as crianças. A pureza de coração a que nós nos referíamos como sexta beatitude ou bem-aventurança é perfeitamente realizável no homem que se desapega não somente de bens materiais para entrar no reino dos céus, mas de bens afetivos, emocionais, todos e quaisquer apegos do ego, abandonando toda e qualquer forma de egoísmo e entrando numa pureza de coração para ver a Deus. Então, meus irmãos, o que é ver a Deus? É ser como as crianças, não enxergar impureza em nada, mas realizar em nós mesmos essa pureza com generosidade, amorosidade, sem esperar nenhum tipo de recompensa. O reino dos céus é para os desapegados dos bens materiais. Aliás, exercício que o jovem rico não deu conta de fazer naquela hora. A pureza de coração, para que nós vejamos a Deus, tem a ver também com os desapegados de todo e qualquer vínculo afetivo. De novo, muito importante, para os senhores não se esquecerem. Desapegar-se de coisas, ideias, pessoas e circunstâncias não é amar menos. É criar, com a letra E, todo um ambiente de pureza para amar de verdade. Quem ama de verdade, liberta de verdade. Então, meus irmãos, é para os que se assemelham às crianças. E as crianças um dia serão querubins nessa infinita hierarquia dos anjos e arcanjos. E nós celebramos a presença viva de Jesus Cristo em nossas vidas, abençoando a todas as pessoas que estão aqui. E toda a proposta de libertação nesse trabalho espiritual tão importante. Meus irmãos, não se iludam. A nossa paz de espírito, o nosso perfeito equilíbrio, a nossa harmonia, tem a ver com o nosso desapego. Porque quando você se apega, você cria uma enorme expectativa. E quando o objeto ou pessoa do seu apego vai embora, é uma enorme tristeza. Não se apeguem. Pelo contrário, observem o que realmente faz sentido e tem valor para vocês. É o reino de Deus,
é uma experiência intensa com Ele, é a mística das beatitudes. Glória a Deus nas alturas, nosso Pai, nosso Senhor, nosso soberano, nosso tudo. Glória a Jesus Cristo, nosso Mestre, que compartilhou conosco o seu Evangelho Santíssimo, o tesouro das nossas vidas. Muita paz a todos os senhores, muito equilíbrio e que Deus os abençoe. Obrigada, meu irmão. Muita paz a você também. E Que assim seja. Muito obrigado. nada. Orvalho da manhã, criança, me fala, oh meu Deus, o cantar da brisa mansa, me fala, oh meu Deus, a rola que turturina, me fala, oh meu Deus, minha vida é uma canção, me ensina a canção que eu fiz para meu Deus. Adulto meu irmão que chora, me fala, oh meu Deus, a alegria que hoje eu vi lá fora, me fala, oh meu Deus, a esperança que aqui dentro vai, me fala, oh meu Deus, dentro de minha alma sai a canção que eu fiz para meu Deus. Então, nesse momento, meus irmãos, nos prepararmos para receber o tratamento, buscando uma posição tranquila, relaxante para o nosso corpo físico. Vamos fechar os nossos olhos suavemente, elevar os nossos pensamentos, buscando a sintonia com todos os trabalhadores dos dois planos da vida que estão conosco nessa missão. Uma luz azul, nesse momento, invade todo o ambiente onde nos encontramos. Essa luz emana de cada um desses irmãos, que com suas mãos estendidas, retira de nós tudo aquilo que possa nos atrapalhar nesse momento. As dores da vida, o cansaço, as preocupações, as doenças. Vamos sentindo o nosso corpo relaxado, recebendo essa grande limpeza, essa grande asepsia. Desce agora a energia magnética sobre nós. Ela é absorvida pelo nosso chakra coronário e transforma a nossa saúde, regenera as nossas células, repõe todas as energias necessárias do nosso corpo físico, proporcionando a cada um de nós um bem-estar muito grande nesse instante. Que o Mestre Jesus possa, nesse momento, amparar, fortalecer e proteger a cada um de nós. Guiar os nossos passos para que possamos tropeçar menos no nosso dia a dia, buscando a melhoria espiritual a cada dia. Ainda mais uma vez rogando ao Mestre Jesus que permita que sejam trazidos das matas, do sol, todos os fluidos necessários à fluidificação das nossas águas, para que elas se transformem em remédio curativo para cada um de nós, para a cura das nossas dores e dos nossos males. E assim, chegamos ao momento final da nossa reunião, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de receber esse tratamento,
de receber os ensinamentos do seu evangelho de amor, pela harmonia das canções aqui apresentadas. Estamos satisfeitos, bondoso Mestre Jesus, por fazer parte do seu rebanho. Que o Senhor possa permanecer conosco em todos os momentos de nossas vidas. Graças a Deus, que assim seja.